Olá todo mundo, como estão? Eu sou Lama Kenzan. Hoje vamos falar de um assunto que acho muito interessante, porque o espiritualismo, o jeito que Allan Kardec, com a doutrina espírita, apresenta a doutrina da reencarnação e também geralmente da espiritualidade é diabólico, né, na verdade, é exatamente o oposto da doutrina do budismo. Sejam os kardecistas e espíritas burros, acredito que sim, acho que são pessoas super incompetentes, super ignorantes, às vezes super possessadas, e que eles têm que fazer um exorcismo do budismo para voltar pessoas sem psicopatia, porque achamos que a doutrina de Allan Kardec, é um francês da Britânia francesa, eu sou também. A diferença é que eu sou budista, eu conheço as tradições religiosas, eu fui iniciado em várias tradições. Allan Kardec, ele sofreu um desordem mental, e esse desordem mental que ele sofreu gerou uma doutrina totalmente errada e poderes totalmente podres, particularmente no Brasil com o positivismo de Auguste Comte, que gerou uma revolução, um golpe, o resultado desse golpe é a República Federativa do Brasil, o momento que os colonialistas, os descendentes dos colonialistas, eles não queriam uma monarquia, uma sinarquia no Brasil. Essa oligarquia financeira, eles queriam tiranizar o povo do novo jeito, sem escravos, mas com salariados, com empregados. E esse sistema de exploração novo, que é hipocrisia total, se chama a República Federativa do Brasil. Vamos ver a diferença da doutrina espírita e do budismo no assunto da reencarnação e no assunto também da existência de seres espirituais. Na verdade, o budismo é exatamente o oposto da doutrina de Allan Kardec. E o pior é que a doutrina de Allan Kardec ele tem uma ligação com três poderes horríveis: o poder nazista de Adolf Hitler, a doutrina marxista e particularmente o sovietismo, porque Stalin, um criminal, um dos maiores criminais do mundo, ele acreditava em doutrina da reencarnação. Ele teve livros de Allan Kardec, ele é um kardecista, e também Roosevelt, da Sociedade Teosófica, que estava um psicopata que jogou 2 bombas atômicas contra um país irmão, o Japão, um país budista. Acho que como descendente da aristocracia francesa, da Britânia, e como pessoa que acredita em doutrina budista, que tem muita importância no Japão, eu posso realmente dar uma luz para nosso povo do Brasil, as pessoas na frente do computador ou do telefone, entender porque a base filosófica do kardecismo e também da República é errada, estão erradas, totalmente erradas, e geram cada dia muito sofrimento, muitas dores para os brasileiros. Mas o budismo ele tem uma solução, e eu vou explicar o que é essa solução e por que a República e o kardecismo eles geram muito sofrimento. Na verdade, eles geram sofrimento psicológico, desapropriação e uma forma de escravidão novo, que é o controle com lembranças, o controle com demônios. Vamos?
No budismo, quando ensinamos, o Lama ensina um assunto da doutrina, não uma palhaçada saindo de um filósofo, qualquer filósofo brasileiro, chefe de não sei o quê, não. Temos o ensino do Buda e temos explicações tradicionais. Hoje eu vou usar, como cada aula, na verdade, essa tanka, isso é uma representação do ensino do Buda. Normalmente, dentro de um centro de budismo, um instituto de budismo, você tem essa tanka, porque é a base do ensino do Buda, particularmente uma referência a um discurso do Buda chamado o Sutra do Arroz. O Buda, ele explica nesse Sutra da semença de arroz que o universo é um fluxo geral. E que esse fluxo geral ele vai se dividir em 3 experiências. Uma experiência de luz, que pode gerar também repulsão, e que podemos representar como um serpente. Uma experiência de consciência, quando essa consciência está faltando, temos a representação do porco e a ignorância. E uma experiência de vitalidade, o desejo, particularmente o desejo do galho. Só nessa tanka do ensino do Buda, você tem esses 3 animais e eles correspondem a o que se chama a natureza Buda, ou natureza Buda, o fluxo geral, mas geralmente os seres humanos, eles não experimentam esse fluxo geral como luz interior, como consciência, e não experimentam vitalidade. Eles experimentam repulsão, ignorância e vitalidade. E pouco a pouco, as pessoas eles vão atuar de um jeito errado. E esse jeito de funcionar, esse jeito de funcionar errado vai gerar um ego muito forte de geração a geração e toda a vida. Esse ego, a base dele, é o mundo material, mas são as lembranças, as frustrações, os erros, a poluição, as perturbações mentais, o efeito da memória dos ancestros, o uso das drogas e a impressão que os atos criminosos, particularmente a prostituição, eles colocam dentro do lado sutil do ser. Isso se chama o karma negativo. O budismo também, ele nos explica que tem 4 elementos, o lado físico, como fala Platão e Aristóteles, que são ar, fogo, água e terra. Normalmente fazemos a experiência deles como vitalidade. Mas na falta dessas poluição, vamos perder a vitalidade, vamos acumular um karma negativo e vamos ter muitos desejos, muitas emoções perturbantes que vão nos destabilizar e gerar um ego muito forte. Mesma coisa com a consciência. A consciência ele tem que ser masculina ou feminina, siege dos 4 elementos, mas também de 3 níveis de fenômenos espirituais. A galáxia nossa, ele está girando como uma espiral. Tem 3 níveis: o nível o nível dos astros, o nível das constelações polares e o nível do zodiaco. Isso faz 3 números, 7, 9 e 12, que tem muita importância no budismo. Infelizmente, essas luzes da astrologia, esses elementos da vitalidade, nossa consciência, ela não vai experimentar ela como um fluxo geral. Ela vai, pouco a pouco, dormir. E o sonho dele, um sonho que pode ser positivo ou negativo, é o ego, que é uma acumulação dessas lembranças, frustrações, recuerdos, poluições, perturbações, memória dos ancestros, drogas e a impressão sutil gerada pelos atos criminosos. Pouco a pouco temos que nos despertar até a realização e depois a libertação que vai fazer de nós pessoas cientes do fluxo geral, pessoas Buda. Agora vamos falar do ego. O que o ego de Allan Kardec? O que o ego do espiritualismo? O que
o ero das doutrinas espíritas e das consequências políticas dessa falta de intelectualidade, dessa religião para burros que se chama o kardecismo. Na verdade, tem que se lembrar que todas essas lembranças, frustrações, etc., e a impressão sutil dos atos criminosos, eles geram uma forma de ego. Esse ego ele se acumula dentro da família, e dentro da coletividade como dentro do ser. Na psicologia moderna, falamos de inconsciente individual, familiar e coletivo. Particularmente quando as pessoas que usam as constelações familiares, eles sabem que tem um tipo de ego familiar e que podemos usar esse ego dentro de casos criminais na justiça. No Brasil, particularmente, constelações familiares, eles são uma prova na justiça. São coisas que necessitam mais ser estudadas, porque, na verdade, isso é uma influência direta do kardecismo, ele pode gerar dificuldades na justiça. Isso é uma família muito antiga de juízes, e posso, de experiência, falar que, normalmente, as constelações famílias, eles não estão provas, porque pode ter bastantes distorções, como possessão demoníaca, como influência do psicoterapeuta e outras coisas, que normalmente isso não faz das constelações familiares uma prova boa. Pode ser um indício, mas pode ter um ministro da justiça neto de uma puta de um cafetão. Isso não significa que ele é uma puta do sistema. Pode ser, mas geralmente tem que entender que esse tipo de provas e comprovantes, eles têm que estar analisados com muito sério e que não são coisas leves quando se trata da vida de uma pessoa e de atos criminosos e do comportamento social. O erro, na verdade, do kardecismo é de acreditar que tem uma alma imortal e que, como tem lembranças de vidas anteriores, que é um sistema de reencarnação. Mas no budismo não tem nenhuma reencarnação, tem lembranças de vidas anteriores, o que é muito diferente. Já podemos ver o erro de Allan Kardec, que acredita em alma eternal, e podemos ver também o erro do kardecismo, porque ele, na verdade, usa a doutrina darwinista da evolução, e isso não existe no budismo. O budismo, ele não fala de evolução, ele não fala de inconsciência, não fala de constelação familiar. Tem uma doutrina muito clara, que tem mais de 2.500 anos, e que é o resultado do vedismo, que ele tem mais de 15.000 anos, só desculpa. Tem um momento que os burgueses, eles têm que parar de imaginar filosofias absurdas, porque a aristocracia, eles têm um conhecimento, uma sabedoria que vale por milhares e milhares de anos, e tem poucas coisas que podemos aprender, porque temos a ciência, a de Platão, particularmente, mas do Egito também. Quando uma pessoa é maçom, ele tem aspectos mínimos do que é a doutrina do Egito e da filosofia grega, mas podemos ver que geralmente as pessoas que têm como base a doutrina kardecista são imbecis, porque eles acreditam em uma alma eternal, que na verdade é o ego no budismo, que é uma coisa totalmente artificial, gerada por lembranças. O budismo, ele fala que tem um fluxo geral, e que esse fluxo geral, ele pode se individualizar de forma de um ser que é um Buda. Uma pessoa que está totalmente ciente do fluxo geral e totalmente de ser como um mar, e que tem totalmente consciência de ser uma gota dentro desse mar, ele é um Buda, ele tem capacidade de até a libertação, de realizar sua missão de vida, mas antes ele tem que se acordar. Ele pode se acordar só se ele tem um karma positivo. Isso depende do jogo dos elementos e do conhecimento da astrologia e dos jogos de 3 níveis do mundo espiritual. Ele tem que sair do karma negativo, do materialismo, e particularmente de acreditar que seu ego é o centro do mundo. Por isso que temos horas no templo para explicar
Todo esse ensino não é uma filosofia de qualquer burro que se acredita um filósofo. Isso é o ensino do Buda. Temos textos, temos práticas de despertar, de realização e de libertação. Se chama o budismo, é muito antigo, mais de 2.500 anos, mas muito mais porque a doutrina do Buda não foi nova, foi só uma reedição de um ensino muito mais antigo, ou do vedismo e da tradição primordial. So, sejam bem-vindos, temos um templo budista com 12 lamas aqui pelo Rio de Janeiro, bairro Retiro dos Bandeirantes, a Praia da Macumba, Estrada do Pontal Mir. Cada dia tem aulas online, mas tem aulas particulares e cuidamos da espiritualidade, cuidamos da psicologia e cuidamos também do corpo físico com alimentos bons, como do corpo sutil. Um grande abraço, um grande beijo, até breve e, por que não, no templo mesmo. Tchau, tchau. Equipe, à très bientôt, tchau. Com relação à questão do espiritismo, que isso aqui no Brasil agora, existe alguma verdade, alguma mentira, esse negócio? Os fenômenos espíritas existem, os fenômenos, muitos daqueles fenômenos acontecem efetivamente, você já tem próximos, não todos evidentemente, mas alguns são. Quanto às doutrinas, eu acho que são exageradas. Eu acho que são muito exageradas, mas é apenas uma opinião minha. Eu sei distinguir entre o que é conhecimento. Eu sei distinguir quando eu estou transmitindo conhecimento e quando eu estou transmitindo apenas uma opinião minha. A minha opinião, enquanto tal, não vale mais que a de ninguém. Agora, se eu disser para você que 2 mais 2 é 4, daí tem valor absoluto. Tá certo? Agora, no caso, isso é apenas... Eu não conheço as doutrinas com a extensão suficiente para opinar a respeito. Eu tenho a impressão de que são exageradas. Pela pequena experiência que eu tive a respeito, porque tem um tempo que eu fui repórter da revista Planeta. Tá certo? Então a gente entrevistava extraterrestre, conversava com fantasma. e nesse tempo, evidentemente, eu andei lá algumas sessões espíritas. Tinha uma grande amiga minha, falecida, Dona Elsie do Bugras. Dona Elsie era uma senhora inglesa que morava no Brasil e ela era Relações Públicas do Além. Tá, e ela era espírita para danada, né? E ela vinha contando umas coisas extraordinárias. A gente via que muitos dos fenômenos eram reais, mas daí tirava umas conclusões que eu já achava um pouco aberrantes. Mas achava e acho, isso é apenas achismo. Aí não leve muito a sério a minha opinião nesse ponto. Quando eu estudar o assunto melhor, eu digo para você.
No livro do René Guénon, O Erro Espírita, ele dá uma demonstração da impossibilidade da reencarnação como regra, não como exceção, a partir das doutrinas hindus. Me parece que ele está certo. Quer dizer, o fenômeno da reencarnação pode até acontecer, mas não é uma coisa, vamos dizer, normal, é muito menos uma lei da evolução universal, porque já mistura espiritismo com evolucionismo, com teosofismo, com socialismo e faz aquela merda, tá entendendo? Então, mas ó, note bem, eu não sou autorizado no assunto. Sim. Muito obrigado. Obrigado, eu. The Buddha is an outstanding example of a royal aesthetic. His natural counterpart in dignity is a sovereign who, like a Caesar, could claim that his race comprehended the majesty of kings as well as the sacredness of the gods, who hold even the rulers of men in their power. We have seen that the ancient tradition has this precise significance when it speaks of the essential nature of individuals who can only be either imperial or perfectly awakened. We are close to the summits of the Aryan spiritual world. Being himself awakened, the Buddha wished only to encourage an awakening in those who are capable of it. An awakening, in the first place, of a sense of dignity and of vocation, and in the second, of intellectual intuition. A man who is incapable of intuition, it is said, cannot approve. The noble miracle conforming to the Aryan nature, as opposed to prodigies based on extra-normal phenomena, and considered to be non-Aryan, is concerned with this very point. The miracle of the teaching stirs the faculty of discernment and furnishes a new and accurate measure of all values. We can see that the effective aim of Buddhism was to discriminate between different natures, for which the touchstone was the doctrine of awakening itself, a discrimination that could not do other than stimulate the spiritual bases that originally had themselves been the sole justification of the Aryan hierarchy. In confirmation of this is the fact that the establishment and diffusion of Buddhism never in later centuries caused dissolution of the caste system. Even today in Ceylon, this system continues undisturbed side by side with Buddhism, while in Japan, Buddhism lives in harmony with hierarchical, traditional, national and warrior concepts. Only in certain Western misconceptions is Buddhism, considered in later and corrupted forms, presented as a doctrine of universal compassion, encouraging humanitarianism and democratic equality. Buddhism is essentially aristocratic. We can see this in the legendary story in the canonical text, where the divinity Brahma Sahampati, in order to induce Prince Siddhartha not to keep to himself the knowledge he had obtained, points out to him the existence of beings of a nobler kind, capable of understanding it. The Buddha himself finally recognizes this in these terms: "And I saw, looking at the world with the awakened eye, beings of noble kind and of common kind, acute of mind and obtuse of mind, well endowed and ill endowed, quick to understand and slow to understand, and many who consider that enthusiasm for other worlds is bad. There follows a simile, as some lotus flowers grow in deep, muddy water, as others push up towards the surface of the water, yet others emerge from the water and stand up free from the water. Thus there are, in contrast to the mass of people, beings of a nobler kind." Buddhism appeared in abnormal conditions in a particular traditional civilization. It is for this reason that Buddhism placed emphasis on the aspect of action and of individual achievement, and it is also for this reason that the support offered by tradition, in its most restricted sense, was held of little account. Prince Siddhartha stated that he himself had attained knowledge through his own efforts, without a master to show him the way. So, in the original doctrine of awakening, each individual has to rely on himself and on his own exertions, just as a soldier who is lost must rely on himself alone to rejoin the marching army. Thus, Buddhism, if a comparison of various traditions were being made, could legitimately take its place with the race that elsewhere we have called heroic, in the sense of the Hesiodic teaching on the Four Ages. We mean a type of man in which the spirituality belonging to the primordial state is no longer taken for granted as something natural, for this tradition is no longer itself an adequate foundation. Spirituality has become an aim to him, the object of a reconquest, the final limit of a reintegration to be carried out by one's own virile efforts.
The recognition of that which is beyond both being and non-being opens to aesthetic realization possibilities unknown to the world of theism. The fact of reaching the apex, in which the distinction between creator and creature becomes metaphysically meaningless, allows of a whole system of spiritual realizations that, since it leaves behind the categories of religious thought, is not easily understood, and above all, it permits a direct ascent, that is, an ascent up the bare mountainside, without support and without useless excursions to one side or another. This is the exact meaning of the Buddhist ascesis. It is no longer a system of disciplines designed to generate strength, sureness, and unshakable calm, but a system of spiritual realization. The test in Buddhism has various stages. From the most immediate forms of experience, the disciple proceeds to higher levels, to supersensible horizons, to universality, to celestial worlds, where the question is repeated: are you this? Can you identify yourself with this? Can you satisfy yourself in this? Is this all that you wish? The noble being always ends by answering in the negative, and then the revolution occurs. The disciple leaves his home, renounces the world, and takes the ascetic path. In Buddhism, the importance of the moment is stressed in every way. Knowledge in a text is likened to a flash of lightning. One is exhorted to rise and awaken when one perceives one's own passiveness, one's own indolence, without letting the moment pass. If the right moment is allowed to pass, that moment when one would have been able to overcome the force to which both men and gods are subject, the demon of death will reassert his power. One who is still an Aryan spirit in a large European or American city, with its skyscrapers and asphalt, with its politics and sport, with its crowds who dance and shout, with its exponents of secular culture and of solar science and so on. Among all this, he may feel himself more alone and detached and nomad than he would have done in the time of the Buddha, in conditions of physical isolation and of actual wandering. The greatest difficulty in this respect lies in giving this sense of internal isolation, which today may occur in many almost spontaneously, a positive, full, simple and transparent character, with elimination of all traces of aridity, melancholy, discord or anxiety. Solitude should not be a burden, something that is suffered, that is born involuntarily, or in which refuge is taken by force of circumstances, but rather a natural, simple and free disposition. In a text we read, "Solitude is called wisdom. He who is alone will find that he is happy."